Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Como é bom chegar até você com o nosso programa Gente de Fé. E você é o nosso convidado, sempre o nosso convidado especial para estar aqui nessa nossa sala de estar, nessa nossa sala onde nós encontramos, ouvimos histórias, testemunhos, pessoas que experimentam não apenas um Deus que faz, mas principalmente um Deus que caminha conosco. Este Deus que nos surpreende a cada dia. A história de hoje nós vamos tocar na vida de uma mulher que viveu e vive a sua missão como esposa, como mãe e como diz o ditado por aí, sempre atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Por isso que eu quero com muita alegria acolher Flávia Moraes. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Padre. É um prazer estar aqui nesse programa com o senhor. Que bom, Flávia. Nós vamos falar sobre o que eu acabei de dizer, do sempre atrás de um grande homem existe uma grande mulher, mas antes de nós falarmos disso, quem é a Flávia? De onde ela vem, o que ela faz, o que ela fez na vida? Então, eu sou de Matão, né, a região ali de Ribeirão Preto, e fui criada pelos meus avós, desde pequenininha, assim que eu nasci, minha avó me levou para morar com ela, que a minha mãe morou em outra cidade, que eu não cheguei a conhecer meu pai. Quando minha mãe engravidou, ela era solteira, e fui para a casa dos meus avós. E ali, acho que hoje pensando no programa, né, qual seria a minha partilha, aí eu me lembrei muito do meu avô e da minha avó, porque todas as noites eu os via sentado assim, encostado na cabeceira da cama, rezando o terço, né? Então, quem é Flávia Moraes, eu acho que eu sou fruto desses avós que passaram a vida toda rezando o terço. E você dizendo isso, ou seja, a presença da religião, a presença da fé já desde o início da sua vida, você via e seguiu essa mesma fé, essa mesma religião deles, dos seus avós? Sim, assim, na missa com a minha avó, aos domingos, né, eu caminhava com ela, acho que era 1 quilômetro mais ou menos, né? Eu lembro que tinha que andar devagarzinho, porque ela já era de idade, né, mas segui sim. Fazendo a leitura da minha vida, eu vejo que a sementinha foi plantada e naquela época, né, há 40 anos atrás, que eu começo a me lembrar, eu estou com 48, então aos 8 anos, quando eu fui no catecismo, e grupo de jovem e todo aquele trajeto, né? Minha avó não me acompanhava, minha avó era analfabeta, então tinha toda aquela dificuldade de acompanhar o que se passava na escola, o que se passava com os amigos, mas foi dela que eu bebi a religião. Então, mesmo eu tenha ido sozinha para a igreja, assim, uma participação mais ativa, mas foi graças ao que eu bebi da oração dela e do meu avô. Você disse que não conheceu o seu pai, mas quando você nasceu, ele tinha abandonado a sua mãe? Minha mãe só namorava e não era assim um namoro longo, de noivado, nada. Aí quando ela engravidou, ela partilhou com ele e diante da situação que eu não conheço, né? Entendi. Mas ele não assumiu a gravidez. E durante toda a sua vida ele nunca se manifestou, nunca te buscou? Não, o que aconteceu porque é até um hábito de falar, quando eu tinha 21 anos, eu já era casada, 21 ou 22 anos. E o Adriano foi montar na cidade em que meu pai morava. E eu sempre soube o nome dele, né? Assim, era uma coisa que me falaram de criancinha e eu assimilei aquilo numa boa. Eu tinha um pai que morava em tal cidade e tinha um nome. E eu falava sempre pro Adriano. E quando a gente foi na cidade dele, o Adriano resolveu procurá-lo.
Aí foram assim, foram 2 meses que a gente teve um contato, mas também era um novo na vida dele, porque ele sabia da existência de uma filha, mas tinha deixado essa memória do lado. E já tinha família, a esposa na época não sabia, era uma situação bem delicada. Sim. Então, com 20, não me lembro, 21, 22 anos, eu o conheci. Entendi. Mas a presença de pai ou um contato posterior, isso não aconteceu. Não aconteceu. Não. Porém, a presença masculina e feminina na sua vida vieram pelos seus avós. Sim, sim. Eu cresci em uma família, eu morava com os meus tios, era como se fossem irmãos mais velhos, né? Então, com todos os problemas assim que uma família tem, mas eu cresci num lar. Que bom. E a sua mãe? Então, a minha mãe, que ela faleceu o ano passado, né, em janeiro de 2017, ela viveu toda a dificuldade, né, de ter engravidado solteira numa época em que isso não era comum e não era aceito. Não que hoje seja o ideal, mas muito menos há quase 50 anos atrás. Então, ela sofreu muito com isso, teve que se mudar para São Paulo, porque meus avós moravam numa cidade pequena e naquela época o comentário, tudo, então ela sofreu muito e ela carregou isso a vida inteira. Sim. Ela carregou a vida inteira. Depois, né, eu fui crescendo, eu descobri que ela era minha mãe, porque no começo meus avós me ensinaram que ela era minha tia. Ah, sim. Então, depois eu fui crescendo, fui aprendendo a lidar com a situação. Depois, mais velha, a gente sempre tentou viver da melhor forma, mas eu vejo que minha mãe sempre foi muito machucada com essa situação. Entendi. Ou seja, então você foi educada, criada pelos seus avós, os pais dela. Sim. Ela teve contato com você, Sim. teve contatos com você. A vida inteira, mas... Porém, como tia. Como tia. Como tia. Mesmo depois, né, eu já sabia que ela era minha mãe e tudo, mas por morar longe, eu tinha até o hábito de chamá-la de tia, né? Depois eu já era mulher, eu ficava, ai meu Deus, como eu vou chamar de mãe? Eu falava senhora, senhora, porque a minha infância toda era minha tia, né? Entendi. Então, foi uma dificuldade que foi se ajustando e tanto eu como ela, nós tentávamos viver da melhor forma. Mas as cicatrizes, né? As coisas que não têm um bom começo, Deus cura tudo, mas eu vejo que para ela foi difícil. Isso você dizendo porque... Quantas pessoas podem viver a mesma coisa que você? Mas você disse uma palavra correta, você disse a palavra correta, as cicatrizes. Porque é claro que tudo que nos acontece ficam as marcas. Porém, elas devem se transformar em cicatrizes e não permanecer como feridas. Sim. Né? Porque a ferida aberta, fica aberta a infecção, enfim, a ferida aberta dói quando você toca. Porém, a cicatriz significa você olhar para ela, você lembrar o que aconteceu, porém não dói. Exatamente. E só quem pode fazer isso é Deus. Exatamente. Né? Então, a ausência deste pai, a ausência desta mãe, hoje para você é uma cicatriz, porém não é uma ferida aberta. Exatamente. Porque Deus cuidou. E não só cuidou, como também trouxe essas duas figuras, do seu avô e da sua avó, né? E na sua mãe com certeza também, porque mesmo ela não tendo condições, não somente condições financeiras, mas condições morais, vamos dizer assim, de cuidar de você, mas ela não te abandonou, ela sempre tinha esse contato com você. E teve a coragem de me ter, né? Porque eu nasci. E depois eu fiquei sabendo, assim, houve a proposta para ela abortar e ela não fez, né? Então isso minha mãe já é uma vitoriosa. Isso é muito bom para tantas e tantas pessoas no dia de hoje, nos nossos tempos, que não pensam que quase 50 anos daqui à frente será o filho dela, a filha dela, dizendo: minha mãe poderia ter me abortado e não abortou. Né?
hoje com essa propagação, infelizmente, do aborto, de que não se toca que é uma vida. Não é apenas algo que eu fiz de forma inconsequente, mas é uma vida ali, algo que eu fiz que não foi pensado. Mas você disse aí no meio da sua conversa de um tal de Adriano que foi montar. Que negócio é esse? Quem é esse Adriano e vai montar em quem? Ou em quê? É engraçado que na nossa história não existe Adriano sem Flávia, não existe Flávia sem Adriano. Até na história do meu pai tem Adriano. Exatamente. Eu deixei um pouquinho, eu fingi que não ouvi, mas justamente para nós podermos entrar agora. Então, assim, né, aquele caminho de igreja, sempre participando, grupo de oração. Às vezes a gente dava uma escorregada porque adolescente, 16, 17 anos, queria sair. Aí a dona Célia, que era a coordenadora do nosso grupo de oração, me chamava atenção porque eu tinha faltado da aula de crisma, que eu dava crisma na igreja, porque eu tinha ido dormir tarde, tinha ficado na balada até tarde. Aquela luta de adolescente mesmo. Mas aos 19 anos, era uma das principais festas da cidade, o rodeio, né? E o Adriano montava em touro e ele foi montar na cidade onde eu morava. Ele conta toda uma história bem diferente, né? Que foi amor à primeira vista, eu já fiquei caidinha, já pulei no pescoço dele, ele floreia bem a história. Mas, assim, dá para dizer que foi amor à primeira vista mesmo, porque eu olhei para ele, ele olhou para mim e a gente conversou. E são mais de 30 anos, né? Porque foi em 89, na verdade. A primeira quando eu o vi pela primeira vez, então não deu ainda 30. Mas eu vejo, relendo a minha história, eu costumo dizer, porque eu perdi minha avó, eu tinha 14 anos. E depois o meu avô, ele bebia, aí já com 70 anos queria arranjar namorada, então minha vida foi bem tumultuada. Eu lembro que a minha casa na época não era um lugar que eu queria ficar, porque eu estava sozinha, eu tinha meu avô vivendo toda aquela situação de bebida, embora muito amoroso, assim, eu era o xodó, né? Você imagina, criado pelos avós, eu era o xodó, mas ele vivia essa situação de solidão também e vivia mal vivida. Aí eu conheci o Adriano e eu me lembro, padre, eu falei para o Adriano isso outro dia, há menos de um mês, que a gente estava assim numa discussão de marido e mulher e eu lembrei ele, que eu queria falar para ele o que ele significa para mim. E eu lembro que naquela época, aquela confusão em casa, eu sem mãe, né, sem a minha avó, eu não conseguia dormir à noite, porque eu deitava no travesseiro e eu pensava e tudo me inquietava, era muito ruim. E depois que eu conheci o Adriano, padre, eu pude dormir. Então, o Adriano, ele tinha menos estrutura que eu, ele é da mesma idade, mas o homem amadurece mais tarde. Eu já tinha a igreja, o Adriano não tinha. O Adriano estava vindo de um relacionamento que tinha uma criança e todo, né, aquela confusão também. Mas foi o Adriano que me trouxe paz. E depois que eu o conheci, eu conseguia pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Ele te trouxe a segurança, digamos assim, que a mulher precisava. Exatamente. Né? A mulher Flávia precisava da segurança que o homem Adriano trazia. Mas você dizendo isso, é bom deixarmos aqui claro quem é este Adriano. Sim, mas porque o Adriano, ele foi conhecido, é conhecido, digamos assim, até em nível internacional, né? É o Adriano Moraes, por isso Flávia Moraes, é o Adriano Moraes,
porque ele foi campeão de Montaria rodeio, de montaria de touros, né? No meio do rodeio, é um dos nomes fortes ainda, muito relembrado. Esses dias eu estava conversando com um peão de rodeio, vamos dizer assim, e que me disse: o Adriano é como se fosse uma lenda para nós, né? Um brasileiro que foi viver todas essas coisas fora do Brasil, enfim, tudo isso. Mas o que seria do Adriano também sem a Flávia, né? E ali, naquele momento, vocês se encontraram, e aí? Foi apenas um encontro, amor à primeira vista? E como é que as coisas caminharam a partir dali? Então, a gente se encontrou, ele conta essa história melhor que eu, né? Nós vamos chamá-lo um dia para contar essa história aqui, viu? Exatamente, né? E eu falando da minha vida, e é óbvio que falar da minha vida é falar de Deus.